Fala, povo iluminado, povo esclarecido, alguns nem tanto, né? Voltando aqui, ó, a nossa aula é de Iluminismo e Pensamento Liberal. Essas são as aulas de História Geral 26 e 27. Já tem uma parte aí, a gente já analisou o conceito do Iluminismo, né? Mostrei o caminho que a gente vai percorrer, mostrei para vocês o conceito do Iluminismo e agora a gente está no segundo tópico ainda, lembrando que são 7, né? Mas o mais demorado é esse. E nós estamos falando do pensamento liberal. O que seria o pensamento liberal? Aí eu acabei de apresentar para vocês o Locke, tá? Como um pensamento como base do liberalismo político e do liberalismo jurídico. Agora eu vou apresentar outro senhor bastante importante também, que é o Montesquieu. O que o Montesquieu tem pra gente aqui, galera? Montesquieu viveu na França, era um nobre, né, um barão, e viveu entre 1689 e 1755, cara. Ele tá pegando ali o auge do absolutismo francês, né, dos Bourbons, um pedaço, né, do Luís XIV, depois Luís XV e tal. Então o contexto dele é a França absolutista. Então ele está desenvolvendo um pensamento que vai criticar essa França absolutista ou esse poder absolutista. Tentar criar um mecanismo aí para uma divisão dos poderes, que é a principal ideia dele, né? A obra que a gente vai analisar hoje aqui é o Espírito das Leis. E aí nós temos a principal proposta do Montesquieu é a seguinte. Essa obra é de 1748, tá? O ano dela é importante ali. A separação dos poderes, a ideia dele é mais ou menos assim. A gente tem falado disso, né, ao longo de outras aulas, vocês têm isso também em geografia, e na nossa própria Constituição e na história do Brasil, né, a gente está sempre falando dos três poderes. Mas basicamente é o seguinte, eu tenho um esqueminha aqui para os três poderes, ó. As obrigações administrativas do governo devem ser separadas em três poderes. Qual que é a proposta do Montesquieu, então, no livro O Espírito das Leis? Vamos começar aqui pelo legislativo. Ó. O poder legislativo é responsável por aprovar e alterar as leis de Estado. Ou hoje a gente pode pensar em até propor as leis, né? Então você tem aqui um poder legislativo que aprova e altera as leis do Estado. O poder executivo é responsável por fazer cumprir essas leis do Estado. E o poder judiciário é responsável por interpretar as leis do Estado. Como todos esses poderes são separados e independentes uns dos outros, a influência de cada poder não pode exceder a dos outros dois. Qual que é a ideia dele aqui? É o seguinte, a questão. Como controlar o poder? O que pode controlar? O que pode limitar o poder? A resposta do Montesquieu, outro poder. Só o poder controla o poder. Então a ideia de você fazer três poderes e não um só, você dividir a sociedade em três poderes, é a ideia de você criar poderes independentes, poderes autônomos, né, mas que tenham harmonia entre eles. Olha só naquele exemplo que eu dei ali, como é que está a harmonia, como é que existe um equilíbrio. Se você tem uma lei, né, que é proposta ou alterada pelo legislativo, o legislativo então legisla, faz uma lei, sei lá, todo mundo tem direito à educação, beleza? Tá. E aí existe a lei também de como os impostos vão ser arrecadados. Como você tem uma lei que pressupõe, né, ou que determina a arrecadação de impostos, e você tem a ideia de que todos têm direito à educação, é função, portanto, do executivo construir escolas e contratar professores e fazer o que tem que fazer para o negócio acontecer. E é função, então, do judiciário vigiar se essas relações estão corretas e, caso tenha algum problema ali, o judiciário ele vai agir como guardião daquele conjunto de leis que foi feito. Ele vai interpretar e dar o veredito final. Então, por exemplo, junto com essa ideia do Montesquieu, ele prevê também que existam constituições escritas. Então você faz um conjunto de regras, gera uma Constituição e as outras leis que vão derivar da Constituição. Código Penal, enfim, os estatutos e tal. Mas tudo a partir da Constituição. Então o judiciário é o guardião dessa Constituição. Ele é que interpreta a Constituição. E aí você tem lá a legislação, que vai sendo alterada, porque a sociedade muda também. Você vai propondo alterações e representando a sociedade. E o executivo tem que fazer o que tem que ser feito, que está na lei.
E quando você tem problemas, o judiciário age como um guardião da Constituição, da Carta, né? Hoje em dia talvez está um pouco mais fácil de entender isso no cenário que a gente está vivendo. Nós estamos falando muito dos poderes, da intervenção dos poderes, não sei o quê, mas ele fala ali que um poder não pode exceder a sua função. Então, por exemplo, o executivo não pode legislar, o executivo não pode interpretar a Constituição. Isso é função do judiciário. Ao mesmo tempo, o judiciário não pode intervir aqui nos outros poderes, né? É lógico que com o passar do tempo, né, as constituições foram criando mecanismos. Hoje, por exemplo, o executivo, se você pensar o executivo no Brasil, ele pode propor uma lei, né? Mas aí tem que passar pela Casa Legislativa, você não pode passar por cima daquele poder, né? E o judiciário é o guardião de tudo isso, vendo se esse jogo tá harmônico, né, entre esses poderes. Cara, isso é muito bonito na teoria. E tanto é que as constituições democráticas, né, até hoje, trazem essa ideia do Montesquieu, lógico, com as adaptações e particularidades necessárias, mas você tem essa ideia bonita até hoje. Eu queria ler um trechinho aqui dos clássicos da política, do Francisco Beaufort, que depois, no fim da aula, eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, tá? Deixa eu ler aqui uma definição que temos aqui do Montesquieu. Diz o seguinte, aqui na definição do Montesquieu, para que haja, em outras palavras, a estabilidade do regime ideal está em que a correlação entre as forças reais da sociedade possa se expressar também nas instituições políticas. Isso é, seria necessário que o funcionamento das instituições permitisse que o poder das forças sociais contrariasse e, portanto, moderasse o poder das demais. Existe um grande jogo acontecendo aqui, um jogo de forças. Esses três poderes, na verdade, representam as forças da própria sociedade representada nesse jogo. Por isso que dá para ir adaptando essa ideia até para os dias democráticos e para constituições democráticas de hoje. Tem um problema aqui, né? Apesar da ideia ser muito sofisticada, se você olhar, César, mas a gente tem a divisão dos três poderes no Brasil e tem uns probleminha, né? Tem. Porque quando Montesquieu está escrevendo isso, ele está pensando numa maioria da sociedade, ou pelo menos dos políticos, numa maioria honesta e não corrupta. E aí dentro desse sistema você conseguiria sufocar uma minoria corrupta, né? Agora, quando o sistema tem uma maioria corrupta, aí o negócio fica bem complicado, porque aí você passa a ter um desvio de função, né, desses três poderes na sua finalidade de atingir o bem comum ali, portanto, né? Mas essa ideia, somada a outras ideias que nós vamos ver aqui no Iluminismo, é muito sofisticada ainda. Com quem que ele está falando? Ele está criticando o absolutismo. Ele está criticando essa concentração do poder na mão do monarca. E ele propõe uma sociedade que seja melhor representada, através de poderes autônomos e independentes, mais harmônicos entre si. Então, também você pode considerar e anotar essa crítica do Montesquieu como uma crítica ao antigo regime. E ele faz parte, então, da base do pensamento do liberalismo político. Ele também está criticando o antigo regime. Tudo bem? Lembra do contexto que ele está escrevendo isso aí na França. E aí agora vamos lá para os marvados da economia. Ainda estou no tópico 2, tá? Ainda estamos falando do pensamento liberal e seus vários pensadores e as suas principais ideias, né? Dentro do pensamento do liberalismo econômico, eu vou trabalhar com vocês os fisiocratas, né? O Quesnay e o Turgot, e vou falar do Adam Smith também. Mas eu queria abrir esse raciocínio aqui fazendo 3 perguntas, né, para o liberalismo econômico, que eram perguntas que eles estavam tentando responder na época. Talvez fique mais fácil da gente entender. Do ponto de vista econômico, uma pergunta que se fazia na época era a seguinte: de onde vem a riqueza? De onde vem a riqueza? Segunda pergunta que poderia ser feita na época: a economia, assim como, por exemplo, as ciências naturais, né? A física, a biologia, a economia, ela também responde a leis naturais? Existem leis na economia que a gente possa teorizar também a economia? Essa era uma grande pergunta. Então, ó, de onde vem a riqueza?
A economia também pode ser pensada através de leis naturais e universais, né? Criar leis que funcionem de forma natural e universal, e principalmente quais são essas leis. E o terceiro ponto, qual seria o papel do Estado na economia? Tudo bem? Vou repetir essas três perguntas que são importantes para seguir o nosso pensamento aqui. De onde vem a riqueza? Essa pergunta faz toda a diferença, dependendo do tempo que você perguntar. Se você perguntar de onde vem a riqueza hoje, você vai ter um conjunto de respostas. Se você perguntar lá na Idade Média, a resposta é outra. Se você perguntar na Revolução Industrial, a resposta é outra. Né? De onde vem a riqueza? A economia funciona com leis naturais? Quais? E qual o papel do Estado no desenvolvimento da economia? O Estado tem que intervir de alguma forma ou não? O Estado tem que ficar de fora? Essas perguntas que nós vamos responder. Os fisiocratas, né, os franceses aqui, o Quesnel e o Turgot, eles estão vivendo ali basicamente o século XVIII, tá? O Quesnel nasceu no século XVII aqui ainda, mas vamos pôr século XVIII. Para eles respondem essas perguntas assim. Eles estão ali no contexto do desenvolvimento do capitalismo, né? Então eles estão vendo o desenvolver do capitalismo já, saindo do mercantilismo e já começando a desenvolver o capitalismo. Essa corrente econômica, né, essa escola, que a gente pode chamar de fisiocratas, eles têm por base as seguintes respostas para as perguntas que eu fiz. Se você perguntasse para um fisiocrata, de onde vem a riqueza? Ele ia dizer para você assim, ó, toda a riqueza vem da terra, dos agricultores. Aliás, eles eram proprietários de terra. Ah, tá. Então a riqueza vem da produção ali, da terra, sim. A riqueza vem da terra. Toda a riqueza vem da terra, por isso o nome fisiocratas, né? Tá. E dá para entender a economia por leis naturais? Eles vão falar sim, existe uma ordem natural. O Quesnel, por exemplo, é um médico e ele vai comparar o sistema econômico como se fosse o sistema circulatório do corpo humano. E o que é o coração para ele? A terra e o agricultor. Aí ele vai fazer um esqueminha lá, né? O quadro econômico, né? É a obra dele. Ele faz um esqueminha falando, ó, pulsa aqui da produção, da terra, tudo sai da terra e do agricultor, dá um rolê na sociedade e volta para cá. Então, a terra é a base da economia e tem uma ordem natural nas coisas assim. Dá para entender o esquema de funcionamento da economia através de um quadro explicativo. E por fim, eles acreditam que o Estado não tem que interferir na economia mesmo. Eles são contra essa intervenção estatal. Eles estão criticando o mercantilismo também. Tá? Então essa é a escola econômica aí, os primórdios dos estudos da economia na mão dos fisiocratas. Aí, num segundo ponto, a gente vai olhar o Adam Smith. O Adam Smith está escrevendo na Grã-Bretanha, né, na Escócia, e ele vai dar um rolê para conhecer as sociedades, entender a riqueza, a macroeconomia, ele está tentando pensar a economia, né? O contexto dele é de 1723 a 1790, então ele já está vivendo ali a Revolução Industrial no fim da vida dele, ele viu a independência dos Estados Unidos, enfim. Aliás, o ano de 1776, galera, é um ano muito importante, né? Em 1776 você tem a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias. Em 1776 você tem o funcionamento do motor a vapor, do James Watt. E em 1776 o Adam Smith lança sua principal obra, né? Sua principal produção. Fica conhecido como a riqueza das nações, né? O nome é esse aqui, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Ele está tentando entender de onde vem a riqueza e como que funciona a economia. É um clássico, né? Para estudar economia, nós vamos falar aí que é um dos autores da economia clássica. Ele faz uma viagem muito importante lá para as 13 colônias, para conhecer o que seria os Estados Unidos, e ele fica impressionado com o que ele vê lá. Uma das coisas que mais chamou a atenção dele lá, que vai levar ele a dizer algo tipo, ó, presta atenção que a produção ali ocorre de um jeito diferente, fica de olho nessa galera que eles sabem produzir riqueza, é quando ele vai visitar uma fábrica de alfinetes, e ele visita algumas fábricas, mas visitando uma fábrica de alfinetes, ele descreve isso no livro, ele percebe como a divisão do trabalho aumenta, faz bem, beneficia a produtividade e a economia. Né? Dividir o trabalho, dividir a tarefa, que é uma coisa que vai ser muito usada na Revolução Industrial e no desenvolvimento do capitalismo. A ideia dele é a seguinte, ó, agora o Adam Smith tentando responder as perguntas que eu fiz aqui no começo. Se você perguntasse para o Adam Smith, ó, de onde vem a riqueza? Ele ia falar para você o seguinte, ó, a riqueza vem do trabalho humano. É da produção? Nesse ponto meio que se liga com
não necessariamente com a questão da terra, mas ele entende que a riqueza vem da produção. Mas a produção pode ser feita através do trabalho humano, né? Então, se você perguntasse para ele de onde vem a riqueza, ele fala, ó, a riqueza vem do trabalho humano. E quando ele faz uma análise da economia, ele está tentando entender a economia de mercado, e é interessante porque a galera também usa o Adam Smith de uma forma assim, do jeito que lhe convém, né? Mas ele está tentando entender a economia e principalmente entender a economia para ver a sua contribuição, ou como que a economia, como o desenvolvimento da economia pode contribuir para o bem-estar do povo, de uma forma geral, né? Então, assim, qual que é a questão dele, né, que é a grande novidade? É possível racionalizar a economia? É possível fazer isso? É possível ter um pensamento racional sobre a economia? Então vamos lá, o Adam Smith está tentando responder essas perguntas e a grande novidade dele é que ele fala assim, dá para a gente racionalizar a economia, dá para fazer uma análise econômica racional. Hoje em dia, galera, o que eu vou falar para vocês aqui do pensamento dele parece comum, parece chover no molhado, mas na época é uma grande novidade, né? Ele vai dizer o seguinte, o homem o homem é econômico e racional. O homem é econômico e racional. Porém, os indivíduos tendem a tomar decisões racionais visando o seu próprio interesse. Então o homem é econômico e é racional, só que os indivíduos tendem a tomar decisões visando os seus próprios interesses. Até aqui, ok. Ou seja, não é pelo bem da sociedade, é pelo seu próprio interesse. E aí nós vamos pensar na ideia dele, na principal ideia dele, assim, se você não quiser essa situação, então, dos indivíduos produzindo só para o seu próprio interesse, não para o bem da sociedade, aí você precisa pensar, se a sociedade for livre e os mercados forem competitivos, aí vai funcionar por quê? A economia vai funcionar com uma lei, com uma espécie de mão invisível de oferta e procura. Funcionaria da seguinte forma, você tem uma economia que é guiada para o bem-estar das pessoas. Nossa, agora zoou o barraco, vamos voltar a explicar de novo. Ele está dizendo o seguinte, ó, o homem é racional e é econômico, só que o homem tende a tomar as suas decisões pensando em si, e não na sociedade como um todo. Tá, e eu com isso? Ele vai falar o seguinte, isso pode ser ruim, mas isso pode ser bom. Se o Estado, se a economia for livre, você tiver uma economia de mercado competitiva, existe uma lei natural na economia, que é a lei da oferta e procura, que ele vai chamar de mão invisível, que organiza a economia. E aí você consegue produzir o bem-estar para todos através disso. E aí ele vai dar um exemplo aqui, quer ver? Deixa eu mudar aqui para vocês verem, para a gente olhar na prática. Ó. Ele vai dizer o seguinte, ó, todo indivíduo age em seu próprio interesse. Isso pode levar a uma mistura caótica de produtos e preços. Porque imagina o seguinte, meu próprio interesse. Então o que eu vendo? Eu vendo, sei lá, tomate. Então eu quero R$1.000 um quilo de tomate, porque eu estou pensando só em mim. Ele fala, não, aí você não vai vender nada. Olha só o que vai acontecer. Se você deixar os indivíduos pelo seu próprio interesse, dá uma mistura caótica, né, dos preços dos produtos. Mas outras pessoas interesseiras fazem a competição. Elas tiram proveito da ganância alheia. Ou seja, não sou só eu que estou querendo vender tomate. Se um vendedor cobra caro demais, que foi o meu caso, ou aí, por exemplo, o outro vai reduzir o seu preço e o primeiro não vende e o outro vende. Ou, por exemplo, se o empregador paga baixo, vou contratar uma pessoa. Estou pensando só em mim, eu vou pagar R$1 por mês. A cara fala, não, se você pagar muito pouco, outro empregador vai pagar mais. E aí você não vai ter funcionário, a tua empresa vai falir. Se você quer R$1.000 um quilo do tomate, o outro vai vender mais barato que você. Então vocês vão ter que competir. É aí que é a sacada dele, porque ele fala assim, ó, as empresas vão à falência se não pagarem os salários do mercado. E não fizerem os produtos que o mercado exige, pelo preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Ou seja, a mão invisível do mercado impõe ordem. Você não precisa dizer para a pessoa que é proibido ela vender o tomate por R$1.000, ou que é proibido você, no pensamento do Adam Smith, que é proibido você pagar R$1 por mês para um funcionário. O próprio mercado vai dizer, velho, se você fizer isso, ninguém vai trabalhar para você. Se você fizer isso, ninguém vai comprar de você. Vocês vão falir.
Então o próprio mercado vai se regular, é a mão invisível do mercado. Normalmente isso se dá pela oferta e pela procura. E aí tem um exemplo interessante aqui durante um verão chuvoso, por exemplo. Olha o que acontece para a gente exemplificar a ideia dele aqui. Durante um verão chuvoso, se você vende guarda-chuva, a tendência é você vender mais. A demanda por guarda-chuva sobe. Sobem os preços também. E sobem os lucros por guarda-chuva, porque o verão é chuvoso. As fábricas de guarda-chuva vão empregar mais gente. E tem lucro até a outra empresa entrar no mercado. E os preços voltam ao nível natural. Ou seja, só pode limitar isso uma outra empresa, a livre concorrência, o livre mercado. Ok. Em contrapartida, olha o que aconteceu. Por que o Mercado Livre vai pôr ordem nas coisas? Porque, por exemplo, uma empresa de óculos escuro caiu a venda, porque o verão é chuvoso, não está fazendo sol. Então óculos escuro não vende. Se caiu a venda de óculos escuro, cai o preço, cai o lucro. E aí você tem que dispensar os seus funcionários. Só que os seus funcionários podem trabalhar num setor mais próspero, como o setor de guarda-chuva, oferta e procura. Você não tem oferta de emprego no setor de óculos escuro, mas tem uma procura por emprego aqui, por empregados, né, no setor de guarda-chuva. Então os empregados daqui vai para cá e essas coisas vão se organizando. Ou seja, o livre mercado ele organiza a sociedade. A gente pode concordar, a gente pode discordar do Adam Smith, mas o pensamento dele para a época é muito inovador. E, aliás, isso é usado até hoje como base do pensamento, né? Lógico que atualizado, devidamente tudo, mas o Adam Smith está inaugurando a base do pensamento liberal econômico, ou do liberalismo econômico. E para ele, se ele está defendendo o livre mercado, o que ele pensa do governo com isso? O governo não pode pôr a mão, senão atrapalha. Não tem que intervir na economia. A economia mesmo, com essa lei natural, com essa mão invisível, com a lei da oferta e procura, ela mesmo vai se regular. E aí? Ficou mais claro? Tanto o Adam Smith quanto os fisiocratas estão pensando no modo de produção capitalista. Ó, os fisiocratas, de onde vem a riqueza? Da terra, da produção. O Adam Smith, de onde vem a riqueza? A riqueza do trabalho humano. Produção e trabalho humano é a base do sistema capitalista. Esses caras estão inovando no pensamento econômico da época, né? Agora, o Adam Smith, né, ele descreve a sociedade como se fosse uma máquina funcionando. Então percebam, tipo assim, guarda-chuva aqui, tá bombando, pá, aqui, faliu o óculos escuro, a galera vem pra cá e vai. Tipo assim, a sociedade é uma máquina movida por engrenagens, né? A grande pergunta que a gente pode fazer para provocar o futuro aí é a seguinte, a primeira questão. Ele está dialogando com a Revolução Industrial, cara. O pensamento dele para a Revolução Industrial cai que nem uma luva. Cai que nem uma luva para os burgueses. Ele está dando uma análise econômica e racional para a sociedade naquele momento, principalmente na defesa da não intervenção estatal, né? Agora, uma coisa que a gente pode pensar, mas essa máquina, né, que o Adam Smith descreve, ela não pode falhar? Será que não tem alguma falha nessa máquina? A galera do Adam Smith, a galera do laissez-faire, do deixa estar, deixa as coisas acontecer naturalmente, a galera vai falar, não tem falha não, ela vai se arrumando, ela vai se organizando, né? Uma outra galera vai falar assim, ao longo do tempo, né? Não, tem falhas, por exemplo, o que faz com a desigualdade, então, entre as pessoas? Talvez tenha alguns pontos ali que a economia não chegue, talvez só o Estado consiga chegar ali. Aí lá no século XX a gente vai ter que falar do John Maynard Keynes, do keynesianismo. Para o Adam Smith, Estado não, então. Não precisa do Estado na economia. Para o Keynes, ele vai argumentar que precisa, porque tem lugares e ações e tal que só o Estado pode fazer para desenvolver o capitalismo. Não é nenhum pensamento socialista ainda que eu estou trabalhando aqui com vocês, tá bom? Então só estou dando a entender, nós não estamos estudando Keynes, mas só dando a entender que esse pensamento do Adam Smith ele também vai ser criticado de alguma forma, também vai ser repensado de alguma forma ao longo do tempo. Por outros liberais também, você tem o Stuart Mill, que a gente vai olhar aí na sequência, tem o próprio Marx também, que vai falar, peraí, não é bem assim. Mas a ideia agora da análise econômica que está sendo feita nesse momento é essa. A riqueza para o Adam Smith vem do trabalho, a economia tem sim uma lei natural que move ela, que é essa mão invisível, né, a oferta e a procura, e o Estado ele tem uma função limitada dentro da economia. Tem uma função limitada. O Estado deve garantir a propriedade privada? Sim. Deve legislar? Sim. Mas e na economia? Não. Na economia é só a mão invisível que tem que reger ela. Tudo bem? Deixa eu ver se não faltou nada. Acho que não.
deixar o esqueminha para vocês olharem aí depois, mas esse aqui, ó, a mão invisível do mercado impõe ordem. E aí agora vamos falar dos divulgadores. Para isso eu vou fazer mais uma pausa para vir com a outra parte do vídeo aí.